Desculpe, bom dia, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês, aqueles que estão no templo e aqueles que estão nos acompanhando através dessa transmissão online. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia duplamente especial. Especial porque é o dia do Senhor, que nós separamos para cultuar o Senhor, louvá-lo em congraçamento santo. Mas é também um dia muito especial porque há um aniversariante nessa data. O aniversariante é o Roberto Carlos. Ninguém sabia, né? Ah, sim, alguém sabia que era aniversário do Roberto Carlos. Perfeito, e seu também. Roberto Carlos, o rei, o cantor das multidões, fazendo aniversário hoje. Peguei vocês, né? Não é esse, não. É aquele Roberto Carlos mais queimadinho de praia, que não é tão famoso, e não é famoso, não tem fama nenhuma como aquele, mas que ali no dia 27 de dezembro, no Meier, Carioca da Gema, lá no Rio de Janeiro, Dona Edurci dava à luz ao seu primeiro filho. Não sabia ela e não tinha como saber que antes da fundação do mundo, aquele filho já havia sido predestinado, separado para ser de Deus, para servir a Deus. Duplamente a alegria de hoje, porque Deus me concede mais um ano de vida. Eu agradeço todo o afeto, carinho dos irmãos que têm nos dado durante esse tempo e as mensagens recebidas, e louvo a Deus por me conceder esse ano, e que seja mais um ano onde eu possa, com a graça dEle, ser mais servo, ser melhor para Ele, para mim, para a família, para vocês e para a sociedade onde eu estou. Que Deus possa continuar como olheiro, trabalhando nesse vaso para a glória exclusiva dEle mesmo. Que Deus nos abençoe. Eu estou muito grato a Deus por mais um ano de vida e estar junto com vocês nessa manhã. Vamos ficar de pé e abrir a palavra do Senhor em Filipenses 3, de 12 a 16. Vamos ler esse texto, onde iremos prosseguir aqui com o tema extraído do próprio texto, através das palavras de Paulo, tema prossigo para o alvo. Iremos ler esse texto, eu lerei ele e vou pedir a vocês que acompanhem com atenção. Filipenses 3, de 12 a 16. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã chuvosa, o Senhor cuidando da terra, cuidando para que haja frutificação, para que haja vida. O Senhor que criou todas as coisas e as mantém. Nós te louvamos por essa chuva, pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de podermos estar na tua casa, como igreja, como povo santo, como família de Deus. Obrigado pelo privilégio de pertencer a essa família querida e amada. Obrigado pelo afeto, pela comunhão, pelo amor que existe entre nós. Obrigado, Senhor, porque externamos a Ti a gratidão do nosso coração através dos cânticos e das ofertas. Obrigado porque isso é um privilégio nosso, da Tua igreja, poder ter no coração essa gratidão, esse reconhecimento de que toda honra, glória e louvor pertencem somente a Ti. E agora, ó Deus, que a Tua palavra está aberta, rogamos que seja o Teu Espírito Santo, aquele que nos foi enviado, aquele que tem a eficiência de nos conduzir a toda a verdade. Que seja o Espírito a falar ao nosso coração, que seja Ele a nos abençoar nesta manhã.
Oramos confiados e totalmente dependentes dele e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Estamos bem próximos de virar a página para mais um novo ano. Este é o último domingo do ano de 2020. Um ano onde teremos pela frente, 2021, se essa for a vontade de Deus, muitas possibilidades e oportunidades. Serão mais 12 meses, 52 semanas, 365 dias. Dentro desta expectativa, o que você pretende fazer com todo esse tempo, que se for da vontade de Deus, você terá para a sua vida? Esta é tipicamente uma época do ano em que nós fazemos algumas resoluções, não é verdade? Tomamos decisões com respeito à nossa vida, seja decisões de continuidade, sejam decisões de ruptura, ou sejam decisões de mudanças. Por exemplo, decisões concernentes à saúde do corpo. Quem sabe você está pensando em procurar uma alimentação melhor, ter um sono melhor. Quem sabe você está planejando para esse ano realmente ir à academia, fazer o exercício. Quem sabe você está procurando durante esse ano de 2020, planejando cuidar mais da saúde do seu corpo. É uma boa decisão. Quem sabe você está pensando em decisões concernentes à família. Talvez você esteja planejando se tornar alguém melhor para a sua casa, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais. Pedir a Deus um pouco mais de paciência dentro do lar, aperfeiçoar a conversa, o diálogo. Quem sabe procurar dentro da família ser mais perdoador, renovar o amor. Quem sabe o seu projeto é, durante o ano que vem, ter mais tempo devocional com a sua família, estar mais diante de Deus. Quem sabe você está tomando essa decisão, está procurando fazer isso para o ano que está por vir. Talvez você queira se tornar alguém melhor no que diz respeito à participação na sua comunidade de fé. Quem sabe você está aí pensando, eu preciso estar mais presente nas reuniões, eu preciso colocar meus dons e talentos a serviço de Deus, ter mais tempo disponível para o Senhor. Quem sabe você está procurando ocupar-se mais com a obra missionária, com a obra evangelística, com atendimento social, ou quem sabe até se interessar mais pelos seus irmãos, saber das suas dificuldades e participar um pouco mais, ser mais orante, participante da vida da igreja. Quem sabe você pode estar procurando também investir mais em si mesmo, no âmbito do seu aperfeiçoamento na sua profissão, querendo fazer um curso, querendo fazer seminários, querendo fazer uma graduação a mais, enfim. Penso que estas e outras possibilidades e decisões, que aqui nem foram ditas, mas que podem ser um processo de continuidade ou de mudanças, estão permeando a nossa mente para o final deste ano e para o início do ano vindouro. Penso que isso pode estar acontecendo com você e comigo nessa data. Paulo tinha uma relação muito estreita com os irmãos de Filipos. Eles sempre participaram com Paulo no Evangelho, sempre oraram por Paulo, sempre foram obedientes às orientações pastorais do apóstolo. Essa igreja preocupou-se em não deixar Paulo passar por necessidades materiais. Os filipenses eram para Paulo sua alegria e sua coroa. Se você ler os capítulos 1, 2, 3 e 4, você vai perceber Paulo expressando isso aos filipenses. Quando lemos a carta aos filipenses, sabemos que seu autor foi Paulo, que ele estava preso em Roma, e que ele escreveu essa carta aproximadamente no ano 61 depois de Cristo. Paulo estava preso, encarcerado, por conta do Evangelho. Lhe foi retirado a liberdade de ir e vir. Mas percebam, irmãos, que começamos aqui a aprender algo que é muito especial na vida de Paulo. Apesar de não poder sair do seu lugar, apesar de haver limitações, cadeias, muros, prisões que o impediam de continuar, existia em Paulo algo que não estava preso, algo que não estava em cadeias,
algo que não estava aprisionado, e esse algo era exatamente a sua alma, o seu coração, a sua mente estava focada, o seu coração nutria uma santa ambição. Paulo queria, de qualquer maneira, caminhar em direção a um alvo, apesar do modo difícil que ele estava vivendo, da situação difícil que ele passava. As limitações externas não poderiam ir, de forma alguma, colocar sobre a vida de Paulo algum modo de estar engessado, estar enclausurado, porque apesar das dificuldades externas, o coração, a alma de Paulo estava livre, liberta para seguir em frente. A semelhança de Paulo, ao término desse difícil ano de 2020, quero examinar com você esse texto, com vistas a sermos animados, encorajados a viver este ano de 2021 com o mais sublime de todas as ambições, com a maior de todas as decisões da vida, que é buscar a Cristo, buscar a perfeição, caminhar para o alvo. Quero examinar esse texto com vocês, com vistas a colocar em nosso coração a mesma liberdade, a mesma ambição, a mesma obsessão que Paulo tinha, prosseguir para o alvo em Cristo Jesus. Amém? Vamos deixar a Bíblia aberta e vamos observar então o primeiro versículo que lemos, o versículo de número 12. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo demonstra que o primeiro passo para prosseguir nessa direção é que nós precisamos fazer uma confissão, precisamos assumir uma confissão. Que confissão é essa que eu preciso tomar, que eu preciso dar, que eu preciso falar e assumir, se eu quero prosseguir para esse alvo sublime? A confissão é: eu ainda não recebi, eu ainda não alcancei. Paulo demonstra um dado, um predicado importante para nós. Paulo não é soberbo. Embora tenha sido um homem de Deus, um vaso de honra, um servo fiel, um instrumento valioso na pregação do Evangelho, no plantio de igrejas, Paulo nunca arvorou para si mesmo ou se autonomeou como perfeito, como superior aos irmãos. Pelo contrário, ele não dizia que era o melhor ou o mais especial do que os outros, mas pelo contrário, Paulo dizia: eu sou o maior, o principal dos pecadores. Ele sabia que precisava crescer, ele sabia que precisava avançar, mas para chegar a esse lugar de graça, da humildade, Paulo precisou ser talhado por Deus, precisou ser trabalhado por Deus, porque assim como Paulo, nós também somos suscetíveis à soberba, e de achar que nós não precisamos entrar por esse caminho, mas Paulo foi trabalhado, talhado, para chegar a esse lugar da humildade. Segundo Coríntios 12, de 7 a 10, você conhece bem a história. Paulo teve uma revelação especial de Deus. Ele diz que ele estava começando a ficar exaltado, sentir-se melhor, sentir-se superior, sentir-se especial, sentir-se mais do que os seus irmãos. E Deus então permitiu que Satanás os bofeteasse, colocando nele um espinho na carne. E Paulo ora ao Senhor 3 vezes, e 3 orações lhe foram negadas, para que ele pudesse realmente experimentar a humildade, a dependência, e colocar-se totalmente os braços do Senhor. E Deus diz então: quando você é fraco, aí, Paulo, que eu sou forte, te fortaleço, e você pode então experimentar a minha graça, pois a minha graça te basta. Às vezes precisamos ser talhados por Deus, para aprender que o caminho que nos leva a esse sublime caminho de caminhar com Jesus e caminhar para Jesus e ser de Jesus, é necessário sermos talhados para aprendermos a não sermos soberbos, para sermos humildes e dizer: eu ainda não cheguei lá, eu não sou nada, eu estou caminhando,
eu preciso da graça de Deus. Mas além de não ser soberbo, irmãos, Paulo também demonstra uma segunda qualidade dessa confissão, que ele não era indiferente. Ele não era soberbo e não era indiferente à proposta de seguir para o alvo. Muitos cristãos estão satisfeitos consigo mesmos. Olham para este grande alvo da vida, buscar a Jesus, ser igual a Jesus, correr para o grande prêmio que Deus reservou para nós, mas têm um olhar para tudo isso com um olhar de desdém. Isso não me interessa. Há um grande desprezo por parte de muitos cristãos a esse ideal divino para todos os homens. Nem a soberba, nem a indiferença conduziam o coração de Paulo. Ele estava interessado, profundamente interessado. Ele se aplicava a esse fim com todas as suas forças. Paulo queria caminhar, prosseguir e continuar indo com Jesus, na direção de Jesus e com Jesus. 1 Coríntios 9, de 25 a 27, nos diz o esforço de Paulo para isso. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está interessado, irmãos. Paulo está focado. Paulo tem a obsessão de seguir esse caminho, de andar com Jesus, de estar com Jesus, de parecer com Jesus e de ir a Jesus. Esse é o alvo de Paulo. Ele está se esforçando, ele está se doando para que isso aconteça. Ele escreve também aos Efésios, neste mesmo tom, capítulo 4, versos 11 e 13. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até onde? Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo está dizendo que aqueles homens dons que Deus deu à igreja, trabalham para que a igreja, também por si e com a ajuda e a graça de Deus, possam caminhar a chegar à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Esse é um chamado, essa é uma vocação, esse é um desafio, esse é um caminho, não só de Paulo, mas de todos nós. Precisamos deixar a soberba, precisamos deixar a distração, o desdém, precisamos olhar com esse caminho, interessados, humildes, fervorosos, porque esse é o assunto da nossa confissão. Precisamos confessar isso, confessar que, sem dúvida, o primeiro passo, o rumo, a meta dessa vida é: eu ainda não alcancei, mas eu quero, não sou indiferente, eu vou me esforçar. Há uma responsabilidade de Deus sobre a minha vida, para que o foco, não somente desse próximo ano, mas para que o foco da minha vida seja sempre Jesus. Em primeiro lugar, Jesus. Caminhar com Jesus, ir até Jesus, ser igual a Jesus. Estamos dispostos hoje, irmãos, a tomar esse primeiro passo e a fazer esta confissão? Se assim estamos, iremos passar então para o segundo passo, que está ainda no versículo 12, na parte B. Olha a sua Bíblia comigo, por favor, novamente. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Em segundo lugar, para termos esta meta mais sublime, que é a mais sublime da vida, eu preciso tomar a segunda decisão, que é prosseguir. Eu preciso prosseguir. O apóstolo Paulo tinha os olhos fixos na meta e não se desviava do seu objetivo.
Ele era um homem dedicado exclusivamente à causa do Evangelho. Não se deixava distrair por outros interesses. Sua mente estava voltada inteiramente, exclusivamente para fazer a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus. Jesus, reverberando, Jesus espelhando essa fala de Paulo, escreveu lá em Lucas 9,62 as suas palavras. Ele disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Ou seja, aquele que começou a lavrar o campo com o arado, e ele se distrai e olha para trás, ele perde a rota e não sulca mais o terreno de forma que deveria ser, para que depois colocar as sementes, ele vai fazer tudo errado, não vai dar certo. Ele precisa estar focado no alvo, ele precisa estar olhando o que está fazendo, ele precisa ter dedicação, concentração. E aqui Paulo está dizendo: eu vou prosseguir sem me distrair. Eu não posso deixar que as coisas desse mundo tomem o meu caminho, a minha mente, a minha vocação, a minha concentração. Aqui em Lucas, as pessoas estavam apresentando motivos que julgavam ser mais importantes do que seguir Jesus. Jesus convocava as pessoas, eles diziam: primeiro eu vou ouvir o meu trabalho. Outro: primeiro eu vou cuidar da minha família. Primeiro eu vou fazer isso ou aquilo. E a todos esses Jesus os desqualificou, porque Jesus não ocupa no pódio do nosso coração segundo, terceiro e quarto lugar, apenas o primeiro lugar. Por isso Paulo disse: eu estou focado, eu vou prosseguir, eu não vou me distrair. Marta ficou distraída, meus irmãos, com muitas coisas, mas Jesus lhe disse que só uma coisa era necessária. Maria escolheu a melhor parte. Há crentes que dividem a sua atenção com muitas coisas. São como aquela semente lançada no solo cheio de espinhos, onde os cuidados com essa vida vai minando as forças e energias, e a semente não frutifica, ela tende a morrer. Há muitos concorrentes que sufocam a semente e ela não vai frutificar. Veja em Gênesis capítulo 5 o que a Bíblia fala sobre Enoque. Apenas numa frase, apenas uma fala a respeito desse homem. Lá está escrito: Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Viveu 365 anos. Ele andou com Deus. Ele tinha uma meta, ele tinha um alvo, ele tinha uma vocação. E o resultado disso é que Deus o levou, Deus o tomou para si. Em Lucas 12, Jesus fala de um homem cuja meta era construir os armazéns. Jesus disse: esse é um louco. Você está entendendo bem o que está sendo dito aqui, nessa manhã? As nossas metas, os nossos objetivos, definem quem nós somos. E definem para onde nós vamos e aonde nós chegaremos. Paulo está escrevendo à igreja: eu tenho uma vocação, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, e ela é santa, e ela é sublime. O meu alvo continua sendo e sempre será Jesus. É Jesus, sem me distrair, sem titubear. Até aqui vimos a necessidade de confessar nossa imperfeição e pequenez, ok? Primeiro passo da confissão. Depois vimos a necessidade de prosseguir em direção à meta. E agora iremos para o terceiro passo. Filipenses 3, versículo 13. Vamos ler. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Terceiro passo para você prosseguir, para nós prosseguirmos nesse alvo sublime, é que nós precisamos tomar a decisão de esquecer aquilo que ficou para trás. Esquecer aquilo que ficou para trás. E quando Paulo está falando sobre esquecer do passado, com lembranças boas ou ruins, porque não podemos deixar que ele tenha repercussões negativas sobre o próprio crescimento espiritual de cada um de nós.
Se nos apegarmos a esse passado, se nos aferrarmos a ele, se continuarmos imersos nele, ele irá prejudicar o nosso desenvolvimento espiritual e a nossa caminhada do presente, e irá chafurdar o nosso futuro. Por isso precisamos esquecê-lo. Esqueça os erros que poderiam paralisá-lo com a culpa. Esqueça a autoacusação e o desespero. Paulo definitivamente cometeu muitos erros. Como um perseguidor da igreja, ele tinha muito para deixar para trás. Se Paulo pudesse continuar apegado àquilo que ele fez no passado, ele sem dúvida iria precisar de um divã, precisar de ajuda, da graça de Deus. Mas Paulo fez uma decisão: eu não vou continuar apegado à minha história pregressa. Ele deixa isso muito claro em 1 Timóteo 1, 12 a 17. Vamos ler. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente. Mas o que aconteceu com Paulo? O que Deus fez por ele? Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. A respeito do passado de Paulo, ele diz que era grato a Deus, porque Deus tratou ele com misericórdia. Ele era muito grato a Deus, porque Deus o fortaleceu. Ele era muito grato a Deus, porque ele sabe que ele era o pecador principal, erros, pecados, coisas terríveis. Mas Deus usou Paulo para ser modelo para nós. Modelo de perdão, modelo de ação graciosa, modelo daquele que apanha o nosso passado e faz com que tenhamos paz com ele, com o nosso passado. E o nosso passado tem paz com Deus, porque Deus é misericordioso. Isaías 43, 25, diz assim, Deus falando: eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, os teus pecados não me lembro mais. O próprio Deus perfeito não se lembra, não tem recordação daquilo que fizemos no nosso passado pregresso. Ele não tem recordação, ele não guarda isso. Como nós que somos imperfeitos, vamos continuar aferrados, apegados, deixando que o passado grite tão dentro de nós. Irmãos, todos nós temos um passado do qual não gostaríamos que nunca tivesse existido, não é verdade? São ações, palavras, omissões, que na nossa história as pessoas nos marcaram profundamente. Oriundos das nossas relações familiares, amorosas, relações com amigos, com pessoas do trabalho, da escola, pessoas que nos marcaram profundamente de forma negativa e pessoas que nós marcamos profundamente de forma negativa. Veja o seguinte exemplo, como isso interfere na nossa vida. Imagine que, ou melhor, imagine não, choveu muito, não é? Choveu bastante. E você precisa passar por uma estrada com muita lama. Mas antes de você colocar o seu carro nessa estrada, entrou antes um caminhão muito pesado, muito pesado. E quando ele passa por essa estrada de lama, o que ele deixa? Ele deixa sulcos na estrada, não é verdade? As rodas pesadas do caminhão fazem sulcos na estrada, e você olha de longe, parece montanhas que ele formou.
E quando você entra com o seu carro, que é muito mais leve, nessa estrada, as rodas do seu carro caem nesses sulcos que o caminhão formou, e o que acontece? Você não consegue sair. Você vai dirigindo e as rodas do seu carro seguem a estrada marcada, os sulcos profundos que foram feitos por aquele caminhão. Esse é o exemplo do que acontece com o nosso passado. Alguém marcou a nossa estrada. Alguém fez sulcos profundos na nossa alma. E a gente no presente não consegue sair. Somos continuamente guiados por esses sulcos, por essa estrada que foi feita no profundo do nosso coração. E isto iria acontecer com Paulo. Isto acontece com muitas pessoas hoje. Muitos erros, muitos pecados que cometemos e aqueles ao qual fomos vítimas lá no passado, continuam se assenhorando do nosso presente, delineando o nosso caminho, se apossando dos pensamentos e sentimentos e nos aprisionando em um verdadeiro lamaçal, e em consequência, destruindo o nosso futuro. Mas Paulo encontrou a libertação do seu passado terrível. Paulo olhou para Deus e viu que Deus apagou todas as suas transgressões. Ele viu que Deus perdoou todos os seus pecados sem haver nenhuma lembrança. Ele descobre que Deus é misericordioso, que Deus é gracioso, que Deus é bondoso, que os nossos pecados já estão lançados no mais profundo abismo, que Deus nos fortalece, que Deus faz as pazes conosco, com a nossa história, com o nosso passado, que Deus confere paz ao nosso coração, um Deus que anuncia que aqueles que estão em Cristo não há nenhuma condenação, porque eles estão em Cristo Jesus. Entregue tudo aquilo que há de terrível no seu passado hoje, e aqui agora, nas mãos do Senhor. Esqueça desse passado, não permita que ele te domine, porque é Jesus que disse lá em Apocalipse: eis que eu faço novas todas as coisas. Mas não apenas esqueça do lado ruim do seu passado, esqueça também das suas conquistas. É difícil, né? Esqueça também das suas vitórias. Por quê, irmãos? Porque é comum aos crentes e a qualquer pessoa olhar para trás com saudosismo e dizer: vejam bem, meus irmãos, lá atrás eu fiz isso. Olha bem, meu querido, lá aquilo aconteceu porque eu estava lá. Olha bem como lá atrás eu participei daquela obra, veja como eu fui bom. E essas lembranças das conquistas vão trazendo ao nosso coração algo muito ruim, porque elas tendem a nos paralisar. E você fica preso no passado de conquistas e abre mão de continuar com Cristo, a experimentar em Cristo novas experiências. Porque no passado foi muito bom, porque eu conquistei isso, e agora? Passado que Paulo disse: eu não quero mais lembrar dele. Coisas ruins e coisas boas, conquistas, desilusões, tristezas, vão atrapalhar a minha caminhada. Eu preciso de um novo mover, de um novo momento, a partir de agora, com Deus. Filipenses 3, de 4 e 8, está assim escrito: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, diz Paulo, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco para um fim, para um objetivo, para um alvo, para poder ganhar a Cristo. Irmãos, precisamos deixar essas coisas, abandoná-las completamente para seguir para o alvo. E o nosso alvo é apenas um: Cristo, Cristo e Cristo.
Até aqui vimos a necessidade de confessar nossa imperfeição e pequenez. Depois vimos a necessidade de prosseguir em direção à meta. Depois vimos que precisamos deixar o nosso passado, entregá-lo nas mãos do Senhor. E agora vamos para o quarto e último passo que Paulo nos apresenta nesse texto. Versículo 15. Vamos acompanhar, por favor. Olhe a sua Bíblia para fazermos também essa leitura. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Se porventura pensar de outro modo, também nisso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. A palavra que aparece para nós aqui no grego, quando diz perfeito, Paulo estava dizendo uma palavra sinônima que significa maturidade. Paulo estava escrevendo aqui contra o falso ensino que estava procurando perverter a fé dos filipenses. Eles acreditavam que era possível atingir a perfeição nessa vida. E Paulo diz: vocês estão errados, não acreditem nisso. Não acreditamos na perfeição sem pecado nessa vida. Nós sabemos que a vida cristã é uma jornada, uma corrida em direção àquele lugar, aquele momento em que contemplaremos a glória do Senhor e desfrutaremos da perfeição. E lá nós, sem pecado e com o corpo transformado, gozaremos da mais íntima e perfeita comunhão com o Senhor. Vamos então continuar a nos manter fiéis até tudo aqui que alcançamos, sem nos deixar levar por qualquer falácia, qualquer heresia, qualquer outra pregação que não seja o evangelho, porque se assim for, seja anátema. Esperar perfeição nossa aqui, cobrar isso aqui dos outros, isso é um engodo. Mas precisamos cada dia mais crescer, maturar, avançar. O cristão imaturo vê imperfeições nos outros e os condena como se eles pudessem ser perfeitos. O cristão maduro vê imperfeições nos outros e crê: se este está prosseguindo para o alvo, caminhando com Jesus, há possibilidade de mudança. Porque Cristo pode efetuá-la. Ele é suficientemente capaz para transformar a vida do seu povo. O cristão imaturo vê imperfeições em si mesmo e não se aceita. Se transforma ao mesmo tempo em um severo juiz de si mesmo e um réu digno de todas as penas. O cristão maduro vê imperfeições em si mesmo, não concorda com elas, luta para vencê-las, mas aceita a si mesmo. Sabe que ele foi escolhido por Deus, aquele que começou uma boa obra e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. É uma jornada, é uma estrada, é uma caminhada. Então, Paulo diz: nós que já estamos maduros, tenhamos este sentimento. Se há um outro, Deus vai esclarecer você, não se deixe ficar perturbado. Todavia, andamos de acordo com o que já alcançamos. Não vamos nos deixar levar por heresias. O pastorado, o ministério pastoral, é um ministério profético, do anúncio do querigma, da palavra de Deus, da salvação, mas também é um ministério apologético para proteger a igreja, os irmãos, das heresias. É o que Paulo está fazendo aqui. Nós estamos crescendo. Você é amado de Deus do jeitinho que você é. E Ele vai continuar a realizar uma grande obra em você. Concluindo, irmãos, o ano de 2021 e a própria vida não precisa ser um mar de monotonia e nem precisa ser um céu de desesperança, mas pode ser uma grande jornada com o destino certo, com a alma liberta, com Cristo segurando a sua mão. Em Mateus 11, 28 a 30, ouvimos o convite amoroso de Jesus: vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei.
Tome sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Fazer resoluções, decidir alvos e metas é algo sábio e faz parte da vida cristã. As melhores resoluções são as que irão nos transformar em melhores pessoas, para Deus, para você mesmo, para a sua família, para a sua comunidade de fé e para a sociedade onde Deus te colocou. Iremos caminhar porque existe um prêmio, um alvo, uma gratificação, um prêmio que Deus preparou para todos nós em Cristo Jesus. É importante lembrar que quando Lucas fala a respeito do crescimento de Jesus, em Lucas 2,52, ele diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante de todos os homens. E quando Jesus sai do batismo, ouve-se uma voz no céu que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus cresceu, se desenvolveu e chegou a ser algo que agradava o coração do Pai. Será esse o nosso alvo de 2021 e para a nossa vida toda? Ouvirmos aquela voz no nosso coração: eu tenho prazer em você. Prossiga para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Curve a sua fronte, feche os seus olhos. Vamos conversar com o Senhor. Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, viva, eficaz, vida para a nossa vida, verdade única e soberana, a palavra do Senhor. Estamos numa transição de mais um ciclo da nossa história, da vida particular de cada um de nós. E certamente temos em mente alguns pensamentos, no coração alguns anseios de continuidade, de ruptura, de mudanças. Mas nós queremos a semelhança de Paulo, que apesar de impedido de uma liberdade física, a sua alma, o seu coração eram livres, libertos. Havia em Paulo um desejo, uma ambição, um alvo maior: ir em direção a Jesus, caminhar com Jesus, estar seguro nas mãos de Jesus. Senhor, muitas pessoas têm liberdade física, não têm atrofias nos seus pés, nas suas pernas, podem ir e vir onde quiserem, mas os seus corações estão algemados, estão aprisionados, a sua alma está perdida, confinada, não há liberdade espiritual na vida de muitas pessoas, e portanto, aprisionadas pelo pecado e pelo mal, a cada ano que passa, procuram alvos que não são os seus, procuram metas que não é Cristo, e a cada ano que passa, vem frustrações, decepções, vidas que estão presas a um lamaçal de pecado. E nós, ó Deus, temos a graça de, apesar de limitações externas, como a pandemia, nós somos livres para servir o Senhor, para caminhar com o Senhor, para adorar o Senhor, para seguir em frente na carreira cristã, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A nossa alma não está presa no passado, a nossa alma não está presa pelo pecado, nós somos libertos para caminhar com o Senhor. E nessa manhã, ó Pai, ajuda-nos a fazer a mesma confissão de Paulo. Nós ainda não chegamos lá,
mas nós queremos, nós desejamos, nós decidimos, nós vamos prosseguir para o alvo, vamos continuar caminhando com Cristo e para Cristo, para a glória dEle. Queremos, ó Deus, colocar aqui a nossa decisão de continuar. Queremos colocar diante do Teu altar o nosso passado. Entregamos, nos esquecemos de tudo aquilo que nos fizeram ou que fizemos, porque o Senhor já tomou tudo isso e já lançou no mais profundo abismo e não se lembra de mais nada. Ó Deus, muito obrigado por essa libertação. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, continuar caminhando, sabendo, ó Deus, que estamos num processo de maturação. Não vamos voltar atrás, não vamos nos agarrar a heresias, a mensagens profanas pregadas várias vezes nesse tempo, mas nós continuaremos fiéis à palavra do Senhor. Continuaremos, ó Deus, porque precisamos avançar e avançar na Tua palavra, obedecendo, servindo e caminhando com o Senhor. Senhor, dai-nos esse sublime alvo, essa meta incomparável, prosseguir para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Obrigado. Abençoa a Tua igreja, presente nesse lugar, os irmãos que nos acompanham através dessa transmissão, que o Senhor seja bondoso, misericordioso conosco, aqui e agora e nesse ano que há de vir. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos convidar os irmãos do louvor para louvarmos ao nosso Deus com mais uma canção, para que o nome do Senhor continue a ser o nome dele somente, exaltado, glorificado nesse lugar.